boa noite a todos. Estamos aqui com vocês em mais um Astro Sessions, hoje com um convidado super especial, nosso amigo, parceiro, companheiro aí de longas datas, Rafael Saldanha, um advogado especialista em governança corporativa e sócio da R. Saldanha Advocacia e da RS Governance. Melhor do que eu falando sobre ele é ouvi-lo um pouquinho, falar sobre a experiência dele. Rafael, por favor, fala um pouquinho sobre você aí, antes da gente iniciar oficialmente as nossas perguntas, o nosso fórum, o nosso momento aqui, podcast que tem como propósito passar educação, né, informação para os nossos clientes e para todos os stakeholders aqui da região Nordeste. Rafael, por favor, fique à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite, Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês. Acho que a Astro vem fazendo um trabalho em diversas frentes super relevante para o Ceará e para o Nordeste. E é por isso que eu acho que nossos caminhos acabam se cruzando, porque a gente está dentro de uma batalha que é de conscientização, de trazer mais educação, de trazer essa visão para o campo da governança, para o campo da longevidade de empresas familiares, da melhor integração de crescimento, governança e cenários de família que são tão comuns aqui no Nordeste. Hoje estou como sócio dessas duas empresas com foco distintos, mas com uma natureza comum, são consultorias, a R. Saldanha focada na advocacia e a RS Governance focada na construção, desenvolvimento de governança corporativa e estratégia corporativa para empresas e, sobretudo, empresas familiares, né? Então, são iniciativas que foram desenvolvidas nos últimos 5 anos. Eu estive como sócio de outros negócios nos últimos 15 e decidi, junto com outros sócios, desenvolvermos essas duas frentes de 2019 para cá, e tem sido uma alegria, tem sido muito, muito interessante ver as nossas empresas, as nossas consultorias crescendo junto com esses clientes e principalmente com esse desenvolvimento de governança e estratégia no Nordeste. Legal. Rafael, aproveitando aí a sua deixa de falar da RS Governance, né, que é uma empresa jovem ainda, mas que já é uma grande experiência, e a gente nesse momento está organizando, né, um evento sobre governança corporativa para famílias empresárias cearenses. Fala um pouquinho do evento, aproveita o momento para a gente falar um pouquinho do evento, né, convidar também algumas pessoas para estarem com a gente lá, dizer o foco e etc. Tá? Fica à vontade para aproveitar esse recorte aí para falar um pouquinho do evento. É a nossa segunda edição desse fórum, juntamente com a Astro e outros parceiros. Nós desenvolvemos o primeiro fórum em 2023 e agora estamos desenvolvendo, junto com a Astor Capital e Cambridge Enterprise, o segundo Fórum Cearense de Famílias Empresárias. Já somos o maior evento de governança voltado para empresas familiares no Ceará e devemos aumentar ainda mais esse nosso recorde. O foco é chegar a ser o maior do Nordeste. E a intenção aqui é fazer com que empresas familiares, não apenas cearenses, mas do Nordeste como um todo, possam ouvir de outros membros de empresas familiares que tiveram desenvolvimento de governança, que tiveram crescimento a partir de uma empresa familiar nos diversos campos que essas empresas passam, como inovação, transformação digital, M&A, fortalecimento de governança, planejamento de sucessão, colocar estratégias corporativas à frente com disciplina, com rigor e fazer que essas empresas percebam, que essas famílias percebam que empresas familiares podem e costumam ser tão ou mais competitivas do que empresas não familiares, basta que elas consigam orientar melhor as suas idiosincrasias, aquelas coisas que são muito peculiares a essas empresas, relacionadas ao campo do relacionamento, ao campo das emoções, ao campo do profissionalismo, e é um evento super interessante. Vai acontecer no BS Design, no dia 18 de setembro, o dia todo. Começamos ali às 8h30 e vamos até às 19 horas, juntando essa parte do conhecimento que profissionais e também membros de empresas familiares vão trazer em blocos de palestras, em mesas, e também muito network, né? Nós vamos ter tanto
um momento ali do próprio evento, mas ao final teremos um coquetel para que todo mundo possa interagir. É a intenção nossa que essas famílias, essas empresas e esses profissionais se conheçam e possam gerar daquele network novos negócios. E nós vamos contar com famílias que acho que se provaram no mercado. Vamos ter representantes da família M. Dias Branco, Gerdau, Pão de Açúcar, a maior franquia do Boticário no país também estará junto com a gente, dentre outros profissionais super relevantes do mercado. Excelente, Rafael. Então, aproveitando aí a deixa, né, de introdução ampla sobre o evento, que você acabou pincelando sobre alguns temas que serão tratados, eu queria iniciar com o básico, né? O que é governança e o porquê que a governança é importante para empresas e para quem ela é importante. Tá? Assim, no contexto, obviamente, no nosso foco é contexto empresarial, né? Porque tem outros contextos que a governança ela rege, mas no contexto empresarial, para quem, o que e como implantar, né? Sim. A governança tem diferentes históricos e contextos a depender da época e do local onde se está, né? O termo foi ficando mais forte inicialmente em países que costumam ter estrutura de capital nas suas empresas muito voltado para publicização de ações, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, a governança ela entrou no cenário como uma exigência de investidores, né? Então, em boa medida, a abertura de capital de empresas fez com que houvesse uma pressão, tanto de investidores como regulatória, para que houvesse mais governança relacionada à prestação de contas, transparência, e, ao mesmo tempo, a estrutura de capital também sendo melhorada, fez com que empresas passassem a ser estruturas muito maiores do que costumavam ser. Elas deixaram de ser estruturas locais para serem estruturas nacionais e em muito breve tempo passaram a ser também estruturas internacionais, como é o caso de multinacionais que são conhecidas por nós. E quanto maior ia ficando a empresa, mais distante ficava a zona da propriedade dos sócios e a zona da gestão, que é desenvolvida por diretores, gerentes, coordenadores, supervisores. Se essa distância numa empresa que estão todos na mesma cidade, mas numa empresa de 500 funcionários já é grande, imagina numa empresa que tem 20 estruturas espalhadas pelo mundo. Essa distância é muito maior. Então, também foi havendo uma necessidade de governança para estruturar essa interação e essa boa rede de confiança entre a gestão e a propriedade, porque foram surgindo os desafios típicos do que a gente chama de conflito de agência, né? Esse conflito de agência é exatamente esses desafios próprios que surgem entre quem investe na empresa, que são os sócios, e que são eles são aqueles que exigem e que esperam dessa empresa resultados para poder extraírem seus dividendos, e você tem aqueles que comandam a gestão e que estão ali envolvidos com a questão operacional, que querem também gerar crescimento, melhores salários, melhores condições para os funcionários. Então, existe uma negociação aqui entre o valor gerado por essa empresa, entre aqueles que esperam retirar esse valor do negócio para poderem colocar nos seus bolsos como investidores, e tem aqueles que estão na empresa e esperam manter o resultado daquela empresa o máximo possível ali dentro, em forma de salários, de CAPEX, enfim, do que quer que seja. Então, essa situação, essa realidade de estrutura de capital e de geração de capital e distribuição de capital dá o tom inicial, historicamente, com relação à governança corporativa. Mas isso é uma realidade muito América, Estados Unidos e alguns países da Europa. Aqui no Brasil, a governança entrou de outro modo. Entrou primeiro por pressão de agentes externos que colocavam empresas aqui, muito fruto dessas multinacionais. Então, profissionais locais aqui no Brasil tiveram que se organizar para dar conta de prestar contas, ter transparência com suas matrizes no exterior, mas também porque a governança virou uma linguagem internacional na OCDE,
na Nasdaq e em uma série de bolsas e virou o selo de capital. Governança corporativa virou selo de capital. Então, ainda que empresas brasileiras tivessem acesso a negócios no exterior, não precisa nem ser a dinheiro, a investimento, mas a exportação, a importação, a relacionamentos comerciais no exterior, e, obviamente, também há dinheiro de banco e dinheiro de investidores. A nossa cultura aqui é menos uma cultura de equity, mais uma cultura de debit, mas a governança, em alguma medida, foi virando cada vez mais selo para esse capital. E as empresas brasileiras tiveram que se acostumar com ela como uma exigência externa que depois espelhou em uma série de normas, como a lei de SA, como as regulamentações da CVM. Então, aqui, enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra e Alemanha, por exemplo, a governança entrou um tanto pela porta da frente, como sendo uma percepção de maior geração de valor, de promoção de valor. Aqui no Brasil, ela entrou muito pela porta do custo, né? Era uma exigência, uma obrigatoriedade necessária para se ter acesso a capital. Então, na mentalidade do brasileiro, diferentemente do que é em alguns outros países, que percebem a governança como destrave para mais valor, aqui é um custo que se tem que ter para ter acesso, né, a algumas realidades. Então, ainda existe uma certa aversão, e a grande questão é: o brasileiro precisa aprender a ganhar dinheiro com a governança, porque tem muito dinheiro no mundo para quem tem governança, e eu acho que essa é uma consciência importante de se ter, e inclusive é um filtro de conversa que é mais raro no Brasil. Você não escuta tanto. Você escuta muito a governança aqui do ponto de vista do compliance. Ou seja, ela fica muito no campo da retranca, no campo do: se você não fizer, você vai ser punido; se você não fizer, a CVM vem cá e te impõe uma determinada coisa, o Bacen vem cá e te impõe uma determinada coisa, o novo mercado para você estar na bolsa vem cá e te impõe uma determinada coisa, e não é percebido como do ponto de vista do valor. Então, eu acho que uma grande conversa a se ter no Brasil hoje é a mudança desse drive da governança. Não é uma mudança, vamos dizer assim, é um enriquecimento de uma governança que, sim, precisa ter a visão de responsabilidade e compliance, mas também uma governança que pode ser utilizada como destrava de valor, né? Legal. Acho que todo esse preâmbulo é muito importante, porque a gente realmente enxerga nitidamente no Brasil as pessoas, os empreendedores, né, os grandes empresários, sócios de grandes companhias ou de companhias em crescimento, que enxergam muitas vezes como um custo, como você falou, né? Mas, de uma maneira geral, a gente já vê, inclusive, como você falou, existe dinheiro na mesa quando existe mais dinheiro na mesa, existe mais disponibilidade de recursos quando a empresa passa por sérios e por parâmetros importantes de governança corporativa, né? Dentre eles, a gente pode falar, né, os bancos naturalmente são mais adeptos a emprestar montantes maiores, né? Investidores, por exemplo, tendem a encontrar mais atratividade em empresas com melhor governança. Então, a gente é muito alinhado nesse contexto, e acho que a gente, com pilares diferentes de atuação, a gente tem que sempre tentar demonstrar que a governança vale a pena, porque ela traz, né, acesso a capital mais barato, normalmente, e acesso a mais oportunidades de capital, né? Então, falando sobre esse tema de capital, que é um tema que a gente acaba estudando muito junto, Rafael, nas discussões, né? Como você enxerga, né, a governança para trazer mais atratividade a investidores? Como você acha que os bancos enxergam a melhor governança? É muito melhor quando a gente entrega para uma instituição já algo padronizado, mostrando a minha estrutura, como eu sou organizado, meus balanços auditados, do que naturalmente só chegar lá e enviar um negócio mais arcaico nesse sentido, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Rafael. Como é que tem sentido as instituições e o mercado enxergando as empresas quando ela tem mais governança? Eu acho que hoje as empresas costumam muito ser geridas de um ponto de vista muito operacional. E quando isso acontece, a empresa é menos empresa e ela é mais comércio. Ela vive muito para comprar o que precisa comprar, para vender o que ela precisa vender para sobreviver. Independentemente aqui se ela é serviço ou comércio,
Na casa do serviço pode ser: eu contrato quem eu preciso contratar para prestar o que eu preciso prestar para sobreviver. Isso é uma visão muito ainda rudimentar, muito superficial sobre como dirigir um negócio. O que a governança traz de consciência é que o negócio precisa ser gerido pela sua geração de valor. Quando você faz isso, você muda completamente o filtro de percepção dentro da empresa, porque a primeira coisa que ela precisa fazer é ter clareza quanto à geração de valor. No momento que você faz isso, você tem clareza quanto ao valor que você gera, você faz um upgrade, você realmente começa a ser mais empresa e menos simplesmente comércio, bodega de esquina, sem querer desmerecer a bodega de esquina, mas no sentido de que você começa a ganhar parâmetros diferentes dos operacionais. Quando você faz isso, você ganha valor internamente, porque você começa a valorizar uma figura que essa figura ela própria se desvaloriza, que é a figura do sócio. Quando o sócio permite que uma empresa seja gerida de forma muito operacionalmente, ele corta a importância, ele diminui a importância do que é mais essencial para que uma empresa inicie a sua existência e mantenha a sua existência, que é o investimento. A empresa precisa ser vista de acordo como ela é a centelha inicial dela é uma centelha de investimento, que ou foi feita diretamente por capital do sócio, ou indiretamente feito como capital dele, ainda que ele não tenha injetado, pelo tempo dele. Então, na hora que ele colocou o tempo dele, ainda que ele não tenha colocado dinheiro nenhum, aquele tempo que ele está dedicando, que ele está abrindo mão de um salário, é investimento. Então, onde é que eu estou querendo chegar nesse sentido? A governança, ela começa a fazer com que uma empresa perceba valor. E só dá para perceber valor quando você tem uma informação de qualidade. Quando você tem clareza sobre efetivamente o que foi investido, o que é capital dentro daquela empresa de estrutura de capital e o que efetivamente aquele capital rende dentro daquela empresa. Na hora que você tem essa percepção, se você tem essa percepção internamente, essa empresa já cresce só pelo fato de estou crescendo ou não. Se você tem essa visão de valuation, de estou crescendo ou não, isso já deve orientar a sua gestão no sentido de o que eu preciso melhorar, minha proposta de valor, minha tese comercial, minha estrutura de custos interna, meu tipo de relacionamento com os meus funcionários, eu já começo a melhorar de forma objetiva. Mas e aí, essa percepção de valor vai forçar que essa empresa tenha uma teoria de crescimento, que a gente costuma chamar de estratégia. É uma teoria de com o cenário de competição que eu estou, com os concorrentes que eu tenho e com o valor que eu posso gerar, como é que eu venço nesse mercado. Quando eu crio essa teoria, eu tenho aqui algo que, se for realmente implementado, eu vou ter acréscimo de valor no futuro. Esse acréscimo de valor no futuro, ele tem valor hoje, que é alguém pode entrar hoje por um determinado valor, que aquele dinheiro que ele entra hoje vai ter mais valor no futuro. É a mesma coisa que nós fazemos na Bolsa. Nós apostamos em teorias de crescimento de empresas, fundos imobiliários, de uma série de coisas. A gente aposta numa teoria de crescimento. Se essa empresa tem clareza quanto à informação, clareza quanto à geração de valor, e ela tem uma teoria de crescimento no futuro, ela já se diferenciou pra caramba no mercado, porque primeiro os sócios internamente têm uma visão do resultado dessa empresa e do quanto ela vai valer no futuro, até para que eles coloquem mais dinheiro ou deixem de tirar dinheiro porque vai valer a pena esse valor no futuro, mas também para atração de capital. Essa empresa tem segurança quanto às informações atuais, porque convenhamos, empresa é muito parecido com comprar carro velho. Quem está vendendo tem muito mais informação do que quem está comprando. Essa assimetria de informação, quanto maior a assimetria, mais dificuldade essa empresa vai ter de atrair capital. Se essa empresa reduz essa assimetria, ou seja, quanto mais quem está dentro sabe, é também o que quem está fora pode saber, porque ela tem balanços confiáveis, uma contabilidade confiável, o financeiro é muito próximo do contábil, então vai haver segurança de haver injeção de capital. Então, veja como eu estou falando aqui de uma série de coisas relacionadas à governança e não falei ainda nenhuma medida de compliance muito clara, nenhuma regulação jurídica. Eu estou falando simplesmente de como é que a gente valoriza a figura do sócio pela percepção da geração de valor a partir do investimento feito, a partir dessa gestão, dessa informação, dessa prestação de conta e dessa clareza, a empresa consegue ter uma ciência do quanto de valor ela gera
ela cria uma teoria de crescimento e agora ela tem um ponto A, que é o estágio atual, e um ponto B, que é para onde ela aposta chegar. Se ela faz isso, se ela tem esse tipo de maturidade, essa empresa já tem um valor de mercado completamente diferenciado de outras. Então, isso é também governança. Isso é também garantir que princípios e pilares da governança possam atuar e estejam alinhados com a geração de valor da empresa e não simplesmente na retranca, garantindo que questões de riscos e custos estejam alinhados, né? Ou expectativas, às vezes, meio estéticas do mercado, né? É engraçado, Rafael, que a gente costuma ver, né, os empreendedores de sucesso que naturalmente eles começam ali nos primeiros anos, mais focados sempre em crescimento ali, né, em sobrevivência dele mesmo, né, porque às vezes o cara Sim. inicia ali com um negócio como uma forma de sobreviver, só que o negócio dele vai crescendo, vai começando a ficar conhecido, né, ele vai começando a ter um negócio com uma idade mais elevada, estando mais elevado, os filhos vão se aproximando. Então, assim, naturalmente o negócio precisa de governança. No início, a tomada de decisão normalmente é focada em aumentar o dinheiro que entra para mim para eu ter mais conforto na vida. Isso é muito comum. Então, a maior parte das decisões são para economizar imposto, e aí muitas vezes pouco importa se eu estou fazendo o correto, né? Muitas vezes eu abro várias empresas do Simples, e aí isso vai dificultando e vai encarecendo o custo da governança lá na frente, né? Sim. Porque isso, a gente tem que colocar isso na mesa também, porque na hora que eu saio abrindo empresas, não me preocupo em organizar um só CNPJ, etc., né? Por exemplo, a gente vai encarecendo o custo da gente implantar a própria governança. Mas bom, e eu sempre gosto de falar que a governança ela não deve ser tão cara quanto, né, o dinheiro que a minha empresa é capaz de gerar, mas ela também não pode ser tão barata a ponto de a gente não ver resultado nela, né? Então, ela é um meio, de fato, né? Mas ela é um meio que protege sempre as próximas gerações, né? Protege os clientes, né? Protege todos os fornecedores de uma maneira geral, quando a gente tem uma relação dessa, além de, obviamente, das questões regulatórias que você muito bem falou, né? Então, como é que você vê, Rafael, essa questão da governança e do crescimento empresarial, né? Você falou um pouco sobre estratégia, tese de negócio, né? Modelos de negócio. Como é que a gente... Existe algum indicador, existe algum mecanismo que dificulte a governança quando a empresa está em crescimento? Como é que é esses três pilares, né? Crescimento, estruturação e liquidez. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que todo mundo quer crescer e as empresas têm que crescer, né? Existem pilares de governança que geralmente são traduzidos por órgãos, mas às vezes dificulta a visão. Que os órgãos são conselho de administração, diretoria, auditoria, muito bem. Mas no final das contas, toda empresa, e eu gosto de fazer isso porque muitas vezes empresas do Nordeste, de médio porte, se veem muito distante da governança porque não tem mesmo essas estruturas de um conselho de administração, não tem um comitê de auditoria, não tem uma série de coisas não são estruturadas. Mas tem uma necessidade da realidade que, se você for uma empresa de uma única pessoa, ainda assim ela será obrigatória. É que toda empresa precisa ter 3 instâncias de negociação que precisam estar alinhadas. Uma é a execução do que ela faz, a outra é a estratégia e a outra é a ideia do investimento e do valor. Isso aqui, em tese, é o sócio investidor, a deliberação da estratégia, que pode ser feito por esse sócio, pode ser por pessoas delegadas para ele. Quando isso acontece, a gente tem aqui um conselho de administração, e a execução, que é da diretoria para baixo, né? Então, essas 3 frentes precisam estar o tempo inteiro negociando, e, mais uma vez, pode ser uma única pessoa. Se você é uma empresa de uma pessoa só, obrigatoriamente você vai ter que ter 3 divisões aqui. Você vai pegar um papel, você vai dividir, que é o quanto eu estou dedicando de dinheiro, de tempo, seja lá do que for, para essa empresa e quanto eu espero ter de retorno. Muito bem, bota isso aqui de um lado. Do outro lado para onde essa empresa vai, para onde é que eu enxergo ela no longo prazo, o que ela vai precisar gerar de valor e o que ela vai precisar ter de estrutura para que isso aconteça. Muito bem, bota aqui isso aqui nesse pilar. E o outro
Quem que eu vou precisar contratar? Como é que isso é feito no dia a dia? Como é que eu realizo minha entrega? Como é que eu me preocupo aqui com questões relacionadas a preço, com relação a custo, a minha execução propriamente dita, meus processos, minha logística. Na hora que você colocar isso, você vai ter esse dilema armado. É o dilema do retorno, o dilema do futuro da rede de princípios daquela empresa, dos propósitos que ela tem e da execução do dia a dia. Aqui, certamente, você vai ter conflitos, ainda que seja uma pessoa só. Você, do seu ponto de vista de recebedor de salário, vai querer o maior salário possível. Você, do ponto de vista do estrategista, vai querer guardar um tanto daquele valor que era para o seu próprio salário para fazer investimentos, contratar pessoas melhores, para que essa empresa tenha um futuro mais interessante. Você, lá do ponto de vista do seu sócio, você quer ter perpetuidade, que cada vez sua empresa esteja rentabilizando melhor. Para isso, você precisa ter investimentos importantes e tal. Esse dilema toda empresa tem que ter. A empresa que não tem esse dilema está gerindo errado. Porque a Coca-Cola tem esse dilema, o carrinho de hot dog também é para ter esse dilema. Porque é da própria estrutura da vida empresarial que você tenha expectativas temporais diferentes. Você, enquanto recebedor de salário, tem uma expectativa imediata, porque isso melhora a tua vida agora. Você, como investidor, tem uma expectativa futura de que aquele capital investido consiga rentabilizar cada vez mais no tempo, né? Então, uma empresa, para ter um desenvolvimento de crescimento, precisa organizar e negociar bem esse dilema, e ela tem que ter uma visão estratégica bem desenvolvida. Se ela vai ter um conselho, se ela vai ter uma consultoria ajudando, o importante é que ela tenha um fórum para discutir estratégia. Isso aqui é fundamental. É o dia que você vai parar de discutir questões do seu dia a dia, se está atendendo ou não aquele específico cliente, se deu um problema ou não naquele produto, naquela entrega, se fulano pediu demissão ou não. É um dia e eu estou falando aqui um dia que isso aqui seria bom que tivesse recorrência mensal, que você vai tirar para discutir questões mais, eu não quero dizer filosóficas, mas menos comezinhas superficiais do dia a dia. E você pode trazer para a mesa questões relacionadas a valor no tempo e modelo de negócio. O que tem a ver? O que é modelo de negócio? Vamos dar exemplos claros aqui. A grande expectativa que todos nós temos no mercado é que o nosso produto seja assim. Eu tenho um custo para produzir, aí agora eu escolho o quanto de lucro eu coloco, né? Esse é o sonho de todo mundo. O nome disso se chama Oceano Azul. Existe uma demanda, mas tem pouca oferta. Você está dentro dessa oferta. Como tem muita demanda, você pega seu custo, coloca o lucro em cima e vende. Isso aqui é fantástico. Mas tem muitos negócios que estão no que a gente chama de oceano vermelho, que é assim, existe demanda, só que o mercado já está precificado, o que as empresas vão ter que fazer é tentar achar um modo de encaixar seus custos para entregar no preço que já está precificado. Exemplo, serviço de telecomunicação. Ninguém hoje, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, não aceita dentro de casa pagar aqui, hoje, em Fortaleza, um serviço de internet que seja, acho que acima de R$100, R$110. Não paga. Não paga, não tem ninguém hoje aceitando pagar R$300, R$250, quando tem pacotes que entregam até muito bem. Internet a R$90, R$80, R$120 ali no máximo, já junto com o telefone, com uma série de coisas. Então, esse é um serviço precificado, isso aqui é Oceano Vermelho, é um modelo de negócio que daqui a pouco vai precisar ter uma série de disrupções, de inovações, porque tem pouco dinheiro na mesa, no sentido de sobra, de ROI. Então, por que eu estou falando isso? Todo modelo de negócio tem um prazo de validade. Todo modelo chega ao fim. Em algum momento, você vai estar vendendo lamparina quando tem alguém desenvolvendo energia elétrica. Em algum momento, o seu modelo de negócio vai chegar nisso. Alguns mais, outros menos. Pensar em estratégia é pensar a validade do meu modelo de negócio, a rentabilidade desse meu modelo de negócio, modos de como eu posso gerar competição sem concorrência. Eu vou tentar explicar, que é como é que você gera certos valores e certas entregas que você tem menos concorrentes fazendo isso. Que você cria oceanos azuis para a sua empresa e você tem mais capacidade ali de aumentar lucro, de aumentar ROI. Tudo isso está dentro do pensamento de estratégia, de teoria do crescimento, de como é que você se diferencia do mercado. Porque, vamos lá,
estratégia só existe quando você tem uma teoria que não é simplesmente que você compete no mercado, é que você ganha a competição. Para ganhar a competição, você tem que criar modos de sua empresa entregar valor que os seus concorrentes não entregam. Porque esse é o único modo de você garantir vantagens competitivas e que os seus compradores tenham interesse no seu negócio. É fazendo isso que você garante blindagem de valor a longo prazo e rentabilidade em curto e médio prazo, né? Então, esse aqui é, vamos dizer assim, é o pensamento geral sobre crescimento, sobre teoria de crescimento e sobre como ter uma visão estratégica para dentro de empresa. E apesar de eu ter falado isso num espaço curto de tempo, para uma empresa amadurecer nisso, ela leva anos para fazer isso, porque é uma série de testes, porque é uma teoria de crescimento. Acredito que nós vamos crescer fazendo isso com essa proposta de valor. Vamos testar? Vamos. O que funcionou, o que não funcionou. Se isso não for gerido mensalmente, se o planejamento estratégico for um evento no ano que acontece entre outubro e novembro, que é aquele é o único momento que você pensa em estratégia e todo o resto você tenta pensar só em disciplina, você nunca vai ter estratégia, porque você demora muito tempo para amadurecer estratégia. Estratégia tem que ser um assunto mensal dentro da empresa, né? Com certeza. Rafael, a gente partindo aqui para o final, vou fazer aqui a última pergunta para a gente interagir, né? Talvez seja uma pergunta complexa, de uma sugestão, né, de para onde começar, né? Por onde a gente começa esse processo dentro de uma empresa, se você tem alguma sugestão sobre isso. Mas antes eu vou fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, né? A gente falou sobre importância de estratégia, importância de bons acordos, né? A estratégia ela como um pilar da implantação, a importância da governança para acessar capital. Então, assim, fizemos em 30 minutinhos aqui um resumo muito relevante de tudo que a gente pode discutir e, de uma maneira geral, da importância disso, né? Da relação entre as pessoas, mesmo que elas sejam um só, né? De diferentes modelos de negócio, etc., de barreiras de entrada, falando de bastante coisa aqui. Sim. Né? O Rafael foi muito bem nesse tempinho que teve. Eu só queria dizer que você refletisse um pouco e trouxesse aí uma orientação de por onde começar, né? O que é que você recomenda de start aí para as empresas? Como a gente implanta isso no D0? Como a gente inicia esse processo? Qual a sua sugestão para a gente encerrar esse momento rico? Eu acho que tem três momentos importantes quando a gente fala de estratégia de crescimento. Boa parte das empresas não se conhece. Ou seja, ela não sabe exatamente o valor que ela gera. E ela não sabe do valor que ela gera, por que ela gera, que é a identificação das suas vantagens competitivas. Ou seja, por que quem me compra, me compra. Então, esse se conhecer quer ter uma visão objetiva acerca de qual valor eu gero. E por que eu gero esse valor é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer o mercado em que está, mas não é conhecer de mesa de bar, não. É conhecer com profundidade. Quem são os meus competidores? Dentre desses meus competidores, por que eles geram valor? Quem são os líderes do meu mercado? Por que eles geram valor? Quais são as tendências desse meu mercado? Para onde é que esse meu mercado está indo? Para onde é que o dinheiro está indo? Qual é a principal aposta aqui? E como é que, na Fórmula 1 dos mercados, né, que é nas bolsas de valores, como é que essas empresas estão performando? Elas estão indo bem? Elas estão indo mal? Quais são os valores de ação dela? Por mais que você tenha uma empresa que hoje fature 5 milhões no ano, 10 milhões no ano, olhar para a Fórmula 1 é super importante. É super importante você olhar para as bolsas, para os grandes players, porque você tem muito a aprender ali. Então, primeiro, se conhecer. Segundo, conhecer com bastante profundidade, não só de nome, mas conhecer a estrutura de capital, a geração de valor, as tendências do seu mercado, para que você chegue no seu terceiro momento. A partir do que você se conhece, a partir do que você conhece o seu mercado, você cria a sua teoria de crescimento, que é, na circunstância que eu tenho hoje, com as vantagens competitivas que eu tenho hoje, ainda que eu possa desenvolver outras. Isso aqui também entra nessa teoria. Como é que eu posso, ou pelo menos, sustentar o valor que eu gero hoje, ou, o ideal, como é que eu gero mais valor no curto, médio e longo prazo. Como é essa minha teoria? Essa minha teoria pode passar por melhorar processos internos em que, se eu melhorar a minha logística, necessariamente já isso vai gerar um aumento de caixa de tanto. Pode ser
se eu diminuir a concorrência no meu cenário local, comprando outras empresas, eu automaticamente melhoro o meu valor. Isso aqui é uma outra estratégia. Eu posso estressar mais, explorar mais cenários de sustentabilidade, investimentos verdes, porque é uma demanda do meu mercado, é uma tendência. Isso aqui vai diminuir minha taxa de juros, que eu não for lá no banco, lá no BNB, no BNDES, ter acesso a capital ou até outros investidores. Isso é real. Empresas hoje que chegam sem uma política ESG no BNB, já é uma taxa baixa, 9,5%, 9%, 10%. Quando você vai com essa política bem desenvolvida, você tem acesso a 6,5%, 7%. Isso aí é dinheiro na veia. Então, você cria uma teoria de crescimento em que obrigatoriamente essa teoria diz assim, eu gero valor tanto hoje, daqui 2 anos eu vou estar gerando tanto, a partir do mais importante, que não é isso, é do como. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ali, isso aqui vai me gerar tanto. Quando você para fazer isso, não depende, não interessa o tamanho da sua empresa, quanto dinheiro você tem, quantos funcionários, toda empresa consegue passar por esses 3 momentos, se conhecer o mercado, criar uma teoria de crescimento, e isso necessariamente vai gerar maturidade. Se você tiver a disciplina de acompanhar isso mensalmente por alguns anos, é quase que garantido que sua empresa vai estar gerando mais valor no médio e longo prazo. Excelente, Rafael. Partindo aqui para o encerramento, né, do momento, muito obrigado mesmo aí pelo teu tempo, por mais um momento de parceria, né, por mais um momento de interação. A gente fica muito feliz de ter essa parceria, né, sólida, se fortalecendo. Acho que faz parte da governança ter bons parceiros, né? Sim. E a gente encontra aí em você, aí nas suas empresas, uma seriedade e uma coragem também para estar enfrentando grandes desafios. E a gente quer estar sempre Sim. próximo de ti. Eu agradeço demais aí por esse teu tempo. E é isso. Vamos aguardar aí como é que isso vai repercutir. Um abraço, meu amigo. Obrigado, meu Deus irmão. abençoe aí sua vida. Valeu, Tamo parabéns junto. para as tuas sessions aí. Valeu. Abraço.